E aí pessoal, espero que estejam bem. Como sabem, o ano de 2021 já está acabando. E sim, foi um piscar de olhos. E nesse tempo muitas pessoas importantes comentaram a respeito do que pensam sobre o futuro que está por vir. E não, desta vez não é Nostradamus. Por enquanto não. Mas sim o Tony Stark da vida real. O Elon Musk, que não é apenas uma das pessoas mais ricas e importantes do planeta, mas também um influenciador nas redes sociais. E qualquer coisa que ele posta já vira notícia mundial. E durante uma entrevista, na Code Conference, um evento anual realizado na Califórnia, Estados Unidos, sobre tecnologias e inovações do futuro, o Sr. Musk fez 5 previsões para o ano de 2022, e que podem ser preocupantes. Conheça seus medos. The Mask. Antes de começar o vídeo, se você gosta de terror, histórias, relatos e tudo isso que te assusta, criei esse novo canal, Você Tem Medo? Onde irei postar apenas esse tipo de conteúdo. Então segue lá que estou postando com muita frequência. Mas é claro, apenas se você tiver coragem. Elon Musk, o CEO da Tesla Motors, SpaceX, Neuralink e entre outras empresas, no dia 28 de setembro desse ano de 2021, comentou sobre alguns temas interessantes durante a conferência, que seriam como uma espécie de previsões, e começou com as criptomoedas. As criptomoedas, como o Bitcoin, Dogecoin, XRP e entre outras milhares de criptomoedas que existem por aí. Segundo Musk, em 2022 os governos de todo o mundo vão se aliar para poder criar uma própria criptomoeda para o governo e para os bancos. Assim como vimos, a China já criou sua própria criptomoeda e recentemente baniu do seu país todas as outras criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin. Os governos farão de tudo para tentar derrubar as criptomoedas, e tudo isso porque essas moedas são descentralizadas, e isso significa que nem o governo e nem os bancos tem o poder de botar impostos ou qualquer outra taxa em cima dessas moedas, assim como fazem com o dinheiro que conhecemos. Mas as criptomoedas fogem do controle deles. E na visão de Musk, nem os governos e nem os bancos devem ter o controle do dinheiro. E tentar parar o crescimento das moedas digitais e descentralizadas seria um grande erro. Nesse ano de 2021, Elon Musk ficou muito ativo nesse assunto. E inclusive, para quem acompanha as criptomoedas, qualquer publicação que Musk fazia no Twitter e em todas as suas redes sociais, e ainda faz, ele tem um forte impacto no mercado financeiro, tanto nas criptomoedas e até na bolsa tradicional. Um belo exemplo é da Dogecoin. Qualquer coisa que ele posta com um cachorro, que é o símbolo dessa moeda, a valorização dela sobe absurdamente, ou cai também. E parece que ele gosta e fica brincando com isso. E é aí que percebemos que o mercado das criptos é muito influenciado por ele. 2. Drogas psicotrópicas. Mais uma polêmica que Musk comentou na conferência, e disse: à medida que as novas gerações obtenham poder político, acredito que teremos uma grande aceitação sobre os benefícios dos psicotrópicos. Inclusive, ele confessou ter usado LSD, e em uma outra ocasião, em 2018, durante uma entrevista em um podcast esportivo, ele acendeu uma ervinha ao vivo. E é claro que foi muito criticado, mas ele sabia que no lugar onde ele estava, na Califórnia, a erva é liberada. Mas mesmo assim, afetou um pouco sua empresa. 3. Starlink. Starlink é uma das polêmicas que ainda dará muito do que falar. O projeto Starlink é uma rede de satélites criada pelo SpaceX, com o objetivo de oferecer internet banda larga a uma grande cobertura e a um baixo custo, entre aspas. E na conferência, Musk fala que a Starlink pode dar cobertura para pessoas com baixos recursos e em locais rurais e similares, e em 2022 será indispensável para a humanidade. Isso é um pouco estranho de se pensar, porque os valores do baixo custo que Musk fala para adquirir esses serviços começa com $500 para comprar o equipamento, e depois pagar uma taxa mensal de uso de $100. Se pegarmos esse valor para usar aqui no Brasil, o primeiro mês teríamos que reembolsar $600, e pelo preço atual do dólar, em reais daria uns R$3.300 só no primeiro mês, e depois pagar todo mês 550, que seriam os $100 mensais. Olhem só que barato. Vou até cancelar minha net aqui para usar o dele. Afinal de contas é Starlink, cara. SpaceX é tipo um iPhone do espaço. Todo mundo vai querer usar para falar que tem. Só que não. Não sabemos ainda o porquê ele disse que isso iria ajudar os lugares rurais e ajudar as pessoas de baixo custo. Vai que ele libere de graça e esteja apenas brincando com a gente. Vai que, né? Tudo pode acontecer.
4. Robôs. Estamos construindo um robô humanoide que será como Tesla, mas com pernas. Eu tenho evitado isso por um tempo porque eu não queria acelerar o apocalipse da inteligência artificial, mas claramente, com a Boston Dynamics, aqueles robôs humanoides estão chegando, e eles vão acontecer com ou sem a Tesla. Mas com a Tesla terei muito mais habilidade para garantir sua segurança e inteligência. Vou tentar fazer o meu melhor para conseguir. E essas foram as palavras de Musk. O magnata acredita que os robôs vão crescer tanto, a tal ponto que se tornarão como seres humanos, bípedes, porém mais inteligentes e interconectados. Ele explicou que se não os construiu até agora, é porque não queria colaborar na construção de um futuro como a dos filmes O Exterminador do Futuro, e como atualmente considera sua chegada inevitável. Ele já está construindo seu próprio humanoide, o Tesla Bot, que irá apresentar seu protótipo inicial no ano que vem, em 2022, e que estaria trabalhando intensamente para que seus robôs não façam parte desse futuro de rebelião das máquinas. Digamos assim, é estranho pensar que ele tem medo que os robôs e a inteligência artificial possam se revelar igual aos filmes, sendo que ele mesmo está fabricando seus próprios robôs. É como se ele falasse que todos os robôs que não sejam da Tesla vão se revelar. Talvez seja apenas uma jogada de marketing para divulgar a sua linha de robôs. Mas temos que concordar que o sistema autônomo de reconhecimento de obstáculos, que é usado em seus carros como piloto automático, é um dos melhores do mercado. Então, se ele usar essa tecnologia com um robô humanoide, pode ser que tenha um avanço interessante, mas não ao ponto de causar uma rebelião. E por último, problemas de energia globais. Diante da nova onda de demandas dos carros elétricos, Musk acredita que isso pode causar um problema global e comentou: se mudarmos todo o transporte atual para o elétrico, a demanda de eletricidade será mais do que o dobro do que nos dias atuais. E por isso precisamos procurar alternativas para suprir esse consumo, como energia solar, eólica e etc. Bom, não precisa ser um vidente para prever esse problema, já que nos últimos anos, muitos países vêm tendo grandes crises de energia e apagões. Tudo isso por causa das mudanças climáticas. No Brasil, por exemplo, foi a falta de chuva que diminuiu o nível da água nas hidrelétricas. E se continuar assim, com o calor aumentando e os níveis da água secando, e devido ao calor intenso, o consumo de energia irá aumentar tanto, porque muita gente vai usar o ar-condicionado. E o Brasil tem um sério risco de sofrer apagões em tempos futuros. Na China já estão acontecendo apagões por falta de carvão, que é a principal fonte de energia usada nas termoelétricas, inclusive até programando quando será o próximo apagão em determinada cidade. Só para você ter uma ideia de como a coisa está complicada. Tudo isso porque com o aumento de consumo a demanda de carvão aumentou. Mas cadê o carvão? Com a escassez desse mineral. Por isso estão diminuindo o uso dele nas usinas e assim gerando alguns cortes nas cidades. E na Europa é o gás que está causando problema. Mas enfim, acho que já deu para entender. O mundo não será afetado apenas pelo alto consumo de energia dos carros elétricos, mas por um aumento expressivo de consumo de energia no mundo todo. E também por mudanças de clima que nós mesmos causamos. E agora me diz, você concorda com essas previsões? Me fala aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima. E por último, e mais importante, bons sonhos.